Fala, meu povo, bora para mais um Sensei Responde. Pergunta hoje da Valéria Souza X. Eu gosto muito dos nicks de vocês, acho engraçado. Esse é o quadro em que eu respondo as perguntas de vocês sobre o que vocês quiserem, né? E a pergunta dela foi muito direta. Você acha o Enem justo? Eu acho que não, mas deixa eu explicar meu ponto de vista até o final desse vídeo aqui para trazer algumas perspectivas diferentes para você e, obviamente, não vou só jogar a treta e falar que é ruim, vou também propor soluções, inclusive para você utilizar na sua própria vida, já que se você não quer fazer o Enem, tem outros caminhos? Tem, eu vou ensinar para vocês até o final do vídeo. Para quem tá chegando aí agora e já nos acompanha, deixa aquele joinha pra cima maroto, que ajuda muito o nosso trabalho aqui. Eu tô me esforçando no YouTube, hein, galera? Todo dia tá tendo até mais de um vídeo short, toda semana live. Meu, tá ficando massa o negócio aqui. Então preciso apenas do seu apoio, daquele joinha pra cima. Ah, mas eu sou novo por aqui, então não faz nada ainda. Acompanha, assiste, se curtir e aprendeu alguma coisa nova no meio do vídeo, dá um joinha pra cima. Se chegar até o final não aprendeu nada, já sabia de tudo, dá um joinha pra baixo pro YouTube não te recomendar mais vídeos como esse, beleza? Topzera! Eu não acho o Enem justo e aí tem uma infinidade de razões, né? Vamos primeiro pro contexto social do Enem. A gente tem que entender que o Brasil é um país atrasado. Eu sei que isso é óbvio, mas tem pessoas que acham que o Brasil é um país de primeiro mundo, assim, que tá fabricando os foguetes para povoar Marte, todo mundo tem acesso à internet em todos os lugares, que todo mundo tem acesso a asfalto, a energia. Tem lugar no Brasil que não tem energia elétrica, tem lugares do Brasil que nem escola tem, nem esgoto tem, nem encanamento. O pessoal faz necessidade ali no buraquinho ali, né? Sabe? Porque não tem condições. A situação do Brasil, às vezes quem acompanha aqui na internet e tal, você que tem um celular, você que tem computador, energia elétrica, internet, você é um privilegiado. Talvez você se considere pobre, mas se você tem internet, celular, notebook, internet, cara, você ali, ó, tá bem pra um caramba, um super de um privilegiado, porque muitos brasileiros não têm esse acesso. Quando a gente entende que o Brasil é um país subdesenvolvido de terceiro mundo, pelo menos ali 40 anos atrasado do ponto de vista de metodologias internacionais das melhores instituições do mundo, como Harvard nos Estados Unidos, Universidade de Toronto, no Canadá, Universidade de Tóquio, no Japão, Oxford na Inglaterra e etc. Quando a gente aceita isso, e eu sei que é um pouquinho difícil, que bate no nosso ego, não, o Brasil é o melhor país de todos, mas quando a gente olha os dados, os fatos, a gente percebe que não. Olhando isso, a gente entende que o Brasil chegou no melhor que poderia chegar. Pô, você tá falando que o Enem é bom? Então, muito pelo contrário, o Enem é um método tão arcaico que fazem décadas que países desenvolvidos e nações e universidades relevantes não utilizam esse tipo de método para avaliar pessoas. Mas é o máximo que o Brasil conseguiu chegar do ponto de vista evolutivo mesmo, do ponto de vista de crescimento educacional. E eu falo isso porque imagina se a gente tira o Enem hoje, o que acontece? Não tem outra coisa para colocar no lugar, porque o Brasil não consegue colocar outra coisa no lugar. Não consegue melhorar o sistema, não consegue implementar uma mudança. Ah, então você está dizendo que você concorda com o Enem? Muito pelo contrário, essa foi a minha primeira resposta. Eu acho o Enem injusto pra um caralho, tipo muito. Por que eu considero ele injusto? Primeiro que o Enem ele faz uma análise superficial. Ele não quer saber sua história, não quer saber de onde você veio, não quer saber seus sonhos, não quer saber suas habilidades, não quer saber os dons que você nasceu. Cada ser humano tem um monte de dom, talento aí dentro. Alguns desenvolvem, outros não desenvolvem. Alguns escolhem desenvolver esses dons, alguns escolhem não desenvolver esses dons. Todo mundo tem o potencial para desenvolver ele, a vida vai nos dando essas oportunidades, né? Mas mesmo assim, eles nem são avaliados. O que você sabe fazer não entra em jogo, suas paixões de vida não entram em jogo, a sua história não entra em jogo. Mas o que isso tem a ver? Cara, tudo a ver, porque não dá pra gente comparar um playboy, filho de bilionário, que paga, a família paga, ele não, né? Porque é um playboy, que paga 15 mil reais por mês numa escola de primeiro ano do colegial, por exemplo, que é o preço das melhores escolas hoje do Brasil, por mês, 15 mil reais por mês, paga lá na escola, e além da escola tem professor particular, aí ele viaja ao mundo todo ano 2, 3 vezes,
ele ainda tem aula lá de inglês, tem aula de vários idiomas, ainda ele pratica hipismo, joga xadrez, tem um professor de tênis, estuda mandarim. Ele tem um repertório cultural e intelectual, um acesso a isso que não dá pra gente comparar com o menininho que veio da periferia, da favela, da zona rural, de um lugar indígena, que às vezes o cara nem tem uma escola para ir, ou se tem uma escola, é uma escola pública, como a maioria das escolas do Brasil, que não tem livro para todo mundo, que não tem professor para todo mundo. Se tem professor, é professor desqualificado, professor que mal sabe o que está ensinando, porque não tem gente para treinar esse professor, para dar subsídio. Muitas das vezes não é culpa do professor, ele não tem acesso, ele não tem material, ele não tem suporte, não tem apoio, e daí falta às vezes carteira ou falta alguma... Sacou? Essa é a realidade da maioria das escolas públicas do Brasil. Se você tem uma escola pública maneira, que é tudo novinho, tudo ali, ó, lindo, maravilhoso, com livro, com professor bacana, etc., levante as mãos pro céu e dê graças a Deus, porque você vive uma exceção que 90%, mais de 90% dos brasileiros não vivem. Por isso que a história de cada pessoa precisa ser analisada, porque o cara que veio de baixo e conseguiu tirar 700 no Enem tem um peso infinitamente maior do que o playboy que tinha tudo à sua disposição e tirou 700. Eles não são empatados no Enem, porque esse cara teve que se esforçar muito mais, ele teve que estudar sozinho porque ele não tinha professor, ele teve que aprender a aprender sozinho porque ele não teve nenhuma instrução de como aprender, ele teve que aprender disciplina. Às vezes ele tava numa família toda zoada, tinha a mãe gritando, dividindo um quarto com 3 irmãos, fedido pra caramba, que mal dava pra andar no quarto. Cara, às vezes faltava comida na casa, ele tinha que ir pra escola pra comer, às vezes ele trabalhava o dia inteiro, ia pra escola só. Você entende que esse cara aqui sofreu e passou por uma história de vida que obviamente o deixou muito mais forte, o deixou muito mais maduro para a vida, mas que essa pessoa se esforçou muito mais do que essa outra que teve meio que tudo de mão beijada, só precisava ir para a escola, que papai e mamãe cuidavam de tudo o resto. E essa é só a ponta do iceberg, vamos se aprofundar mais. E quando o Harvard lança pesquisa dizendo que existem 10 tipos de inteligência: inteligência lógico-matemática, inteligência interpretativa, legal, massa, mas e as outras inteligências? E a pessoa que é ruim pra caramba em matemática, mas dá-lhe um esporte pra praticar, ele tem uma inteligência motora, que eu não tenho essa inteligência, vai me colocar pra dançar lá, não tem como, eu não consigo praticar um esporte, meu corpo não vai, eu não consigo. E tem gente que pega ali na hora, é bom em tudo, é incrível. E o cara que se dá bem com todo mundo tem uma inteligência social maneira, e o cara que é mais introspectivo e tem uma inteligência de se autoconhecer, de cuidar, sacou? Cada um tem um tipo de inteligência e a gente não pode colocar todo mundo na mesma caixa e falar, mano, a gente vai te avaliar só através de 2 perspectivas. É aí que a gente exclui 80% dos brasileiros de um processo como o Enem. E aí não só exclui, como a gente mata sonhos. Por quê? Porque você que me assiste aqui, você está tendo acesso ao nível intelectual de discussão muito avançado. Mas e quem não tem esse acesso aqui e porque tirou 500 no Enem, vai ficar a vida inteira achando que é burro, achando que não tem talento, achando que não é inteligente, sendo que era simplesmente, como dizia Einstein em sua metáfora falando sobre inteligência, era simplesmente o sistema colocando um peixe para subir numa árvore e um macaco para nadar e uma ave para colher plantas. Você entende que não tem como a gente colocar pessoas diferentes com habilidades diferentes para competir em coisas que elas não têm afinidade? Como que o peixe vai subir na árvore? Me fala, não tem como. Coloca o macaco para ficar 1 hora embaixo d'água. Não tem como, sacou? Cada um tem a sua habilidade, isso precisa ser respeitado, senão você acaba simplesmente fazendo uma exclusão de pessoas. E quem teve mais dinheiro para pagar as melhores escolas, mesmo que tenha nascido com pouca habilidade, cara, ele vai estudar, vai melhorar, etc, porque ele vai ser muito incentivado àquilo, com os melhores professores do Brasil, cara, ele vai aprender mesmo que minimamente o suficiente. Mas e quem não tem nem isso? Toda universidade séria do mundo, tá? Não é só Estados Unidos, Canadá, Europa, Ásia, Oceania, do mundo valoriza os 10 tipos de inteligência. Mas volta ao meu primeiro argumento, imagina se a gente fosse implementar isso no Brasil. A galera até pouco tempo atrás estava com dificuldade de
de fazer o Enem porque vazava a prova, não sei o que lá, não dava certo e tal. O pessoal tava com dificuldade de fazer um negócio ali, ó, que de 0 a 100, vamos colocar assim em levels, de 100 seria o perfeito. O Brasil ele tá no level 20, não é ruim, mas tá longe de ser bom. Cara, se o galera não consegue fazer o level 20, bem, imagina ir pro 30, 50, 60. Entende quando eu digo que a gente chegou no melhor que dava para chegar como um país subdesenvolvido que não investe em educação? Quando eu digo não investe, não é dinheiro, tá? Eles investem dinheiro, mas não estão nem aí em como esse dinheiro é gasto, se é gasto da maneira certa, na conferência dos resultados desse dinheiro. Cara, é muito triste, né? Muito triste. Eu que trabalhei em universidades tanto internacionais quanto universidades no Brasil, cara, ver a discrepância de como a galera age em relação a isso me deixa muito chateado e com vontade ainda maior de incentivar para que vocês saiam do Brasil o mais rápido possível. O modelo de medição brasileiro não é justo, nem adequado, nem mede inteligência e nem deveria ser utilizado a ponto de eu considerar desumano você considerar uma pessoa simplesmente, para ela conquistar uma bolsa de estudo, simplesmente pela capacidade dela de leitura e de raciocínio lógico, sendo que existem tantas coisas incríveis para a gente considerar num ser humano. E qual que é a solução para isso? Ir para o exterior, para lugares que vão te valorizar como ser humano e não simplesmente pela sua superficialidade. Por outro lado, se você faz parte dos 20% da população que tem afinidade com essa parte lógica, racional e texto, interpretação, etc., e já nasceu com esse dom, talento de bem nesses dois tipos de inteligência, fica no Brasil, vai para Portugal, França, Itália, lugares que também valorizam esse sistema mais antiquado de medição de inteligência. Só que você que tem essa habilidade, você vai perceber que você vai ter muito facilidade. E mesmo que você venha de escola pública, cara, se você percebe que você tem isso, foca sim no Brasil, porque você vai voar demais, de uma maneira que você nem imagina. Você vai sair na frente de 80% das pessoas que não têm esse talento, não têm essa afinidade, não têm esse tipo de habilidade. E para os outros 80%, vai se encontrar em outro lugar. A sua nota no Enem não define se você é inteligente ou não. Inclusive, eu conheço muita gente bilionária, milionária, gente inteligente pra um caramba, que se fosse fazer Enem não tirava 300, porque inteligência não é medida através de uma provinha, tem muito mais coisas ali por trás. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que são incrivelmente fora da caixa, incrivelmente ali, ó, e provavelmente não tirariam uma nota boa no Enem para você ver como é falho. Inclusive, já que a gente entrou nesse assunto, né, é interessante que a prova do Enem é tão falha que se existir uma pessoa que tem uma excelente capacidade de memorização, ela pode faltar todas as aulas do ensino médio, pode tirar só 0, pode fazer o que ela quiser, pode ser a pessoa mais estúpida ou menos inteligente que existe. Se ela tiver uma alta capacidade de memorização, ela gabarita o Enem. Ela vai decorar as fórmulas matemáticas, os raciocínios por trás da resolução dos problemas, ela pega as provas anteriores, decora todas as respostas, entende o padrão, ela vai fazer a prova, com certeza ela vai acertar mais de 90%. E você que estudou, fez 3 anos indo pra escola todo dia, etc., fica para trás. Por quê? Porque a inteligência, de maneira geral, não vai ser medida numa prova dessas e ela é facilmente hackeada com uma ou outro tipo de habilidade, infelizmente. Mas reforço, a expectativa esse ano é de abrir mais de 800 mil tipos de bolsas de estudos em qualquer canto do mundo e qualquer brasileiro pode aplicar, de qualquer idade, qualquer área, qualquer classe social, com qualquer nível de inglês. É só você ser um pouquinho esforçado, seguir o que eu ensino aqui no canal. Inclusive, se você ainda não se inscreveu aqui, clica no se inscrever, deixa o joinha pra cima e bora conquistar o mundo, bora encontrar um lugar em que você vai ser valorizado pelo que você é, pela sua profundidade. Não existe lugar perfeito, não existe fórmula mágica, não existe conquista sem preparo, sem esforço. Mas se esse esforço for em algo que você tem afinidade, talento, inteligência específica daquela área, você pode ter certeza que a sua vida vai ser infinitamente mais feliz, mais agradável e principalmente bem sucedida. No Brasil, se uma pessoa é ruim em matemática, por exemplo, se ela é ruim, o que todo mundo fala? Pega um professor particular, estuda mais do que você é ruim. Em qualquer país desenvolvido sempre será ao contrário. É bom em matemática? Meu, então a gente vai investir muito em você, tempo, esforço, etc, para que você fique excelente, para que você suba de nível naquilo que você é bom, beleza? Pensa nisso, um grande abraço, beijo do Sensei, até a próxima.